talvez os dois não estejam se bicando. O que a Red Bull fez? Trouxe um cara legalzão, um cara bom de grupo. De grupo. Um cara bom, amigo, sorridente. Que tem uma história bonita dentro da Red Bull. É isso. Vitoriosa. E pilota demais. Que até então, não vai ter equipe pro ano que vem? Vai sim. Daniel Ricciardo, terceiro piloto da Red Bull, e a gente vai contar um pouquinho dessa história dele. Vai contar, né, Kalinka? Por quê? Pra quem acompanha a Fórmula 1 há pouco tempo, fala assim, poxa, mas o Ricciardo, 2 anos terríveis na McLaren, Lando Norris avoando, ele lá pra trás. Kalinka, isso que aconteceu com o Ricciardo, eu não vejo muita explicação, não sei porque o Ricciardo teve anos tão ruins na McLaren, mas já aconteceu com outros pilotos. A gente teve aqui esses dias, por exemplo, o Ricardo Maurício, né? A gente veio aqui falar com a gente. O Ricardo, em 2018, teve um ano muito ruim, quando foi para uma outra equipe boa também. E quando ele voltou para a equipe que ele sempre andou, ele foi lá e ganhou mais um campeonato na Stock Car. Então isso acontece de tanto em quanto. Ou seja, Pérez, fica de olho bem aberto. Isso pode. Mas vamos fazer aqui por que também a Red Bull trouxe o Ricardo de volta. Não é só porque ele é sorridente, gente fina. Vamos pegar o histórico dele na Red Bull? Vamos lá. 2016, quando andaram na Red Bull, Ricciardo e Verstappen. Lógico, o Verstappen nessa temporada de 2016, ele entrou na Red Bull na 5ª etapa daquele campeonato. Ele foi promovido da Toro Rosso para a Red Bull depois de umas 5 corridas. Mas mesmo assim, o Ricciardo foi terceiro no campeonato e o Verstappen foi 5º, com mais ou menos 51 pontos de diferença. Vamos para 2017, aí os dois começaram do zero na mesma equipe. Ricciardo e Verstappen também como companheiros. Ricciardo terminou na 5ª colocação e o Verstappen na 6ª colocação e o Ricciardo com 32 pontos de vantagem. Você é bom de matemática, hein? Rápido. 32 pontos de vantagem em cima do Verstappen. Já em 2018, o que aconteceu em 2018? Kalinka, até mais ou menos metade do campeonato, eles estavam muito próximos do campeonato, e aí em 2018, mais ou menos na metade do ano, o Ricciardo decidiu, vou mudar de equipe, vou para a Renault. Para surpresa do Christian Horner, do Dr. Marco, que ficaram muito surpresos, decepcionados com a saída do Ricciardo, mas foi uma saída assim muito digna, depois de tantos anos de parceria, ficaram amigos e tudo mais, mas em 2018, aí o Verstappen terminou na frente do Ricciardo com a pontuação bem mais alta em relação ao Ricciardo, e o Ricciardo dali seguiu a vida dele, foi para a Renault. Ou seja, de 3 anos que eles andaram juntos, Kalinka, dá para falar que foi muito parelho, entendeu? Lógico, 2016 o Ricciardo foi melhor, andou o ano inteiro na Red Bull, Verstappen entrou na 5ª etapa, 17 de igual para igual, muito próximos de novo, e aqui também não tão diferentes. Então, o Ricciardo, nos últimos anos, Kalinka, foi o único piloto que, de fato, equilibrou as ações ali em relação ao Verstappen. Isso não aconteceu com o Albon, isso não aconteceu com o Gasly e também não está acontecendo com o Sérgio Pérez. Então, realmente, esse é um dos motivos que o Ricciardo está de volta para a Red Bull. Mas temos mais? Temos. Antes, deixa eu falar aqui do Ricciardo. Ele coloca 2016 como a temporada dele mais divertida. A temporada que ele mais curtiu na Fórmula 1. E de 2018, a emocionalmente a mais difícil. Isso porque, isso que você falou, no meio do ano ele decide essa alteração, essa mudança. E no final do ano ele sofreu com abandono também na prova, então foi um ano complicado para ele. E um detalhe importante falar, Kalinka, mesmo esses dois pilotos muito próximos, eles se davam muito bem, eram muito amigos. O Verstappen não eram muito amigos, se davam super bem. Algumas vezes eu vi de perto, eu vi de perto. Eu gosto assim, na fonte. E é engraçado que depois que o Ricciardo saiu da Red Bull, eles continuaram muito amigos. Então, realmente, o clima dentro da equipe era muito harmonioso também, que isso é importante para qualquer equipe. Kalinquinha, aqui a gente tem outro dado do Ricciardo, que foi o seguinte. 2014 foi o ano que o Vettel era o atual tetracampeão mundial da Fórmula 1 na própria Red Bull. E foi o ano de estreia do Daniel Ricciardo, ainda já sorridente, mas com a cara um pouco mais de menininho. E o Ricciardo vai lá, Kalinka, e faz isso aí. Ele termina na 3ª colocação. Quantos pontos na frente? Um monte de pontos, 70 pontos na frente do Vettel. O Vettel apenas em 5º. Nesse ano, ele ganhou, se não me engano, 3 corridas. O Vettel não ganhou nenhuma. Então, isso, Kalinka, é um dado que realmente o Daniel Ricciardo, vamos esquecer por um momento, os 2 anos dele na McLaren, é um piloto que tem um currículo espetacular, porque quando ele andou na mesma equipe em 2014 com o tetracampeão mundial, andou melhor.
Max Verstappen, na minha opinião, um dos pilotos mais talentosos da Fórmula 1. Andou de igual para igual. E a gente tem também a temporada de 2020, que foi o segundo ano dele na Renault. Olha lá, Kalinka, ele foi o 5º colocado no Mundial. E quem era o companheiro dele na Renault era o Ocon. A gente viu que o Ocon esse ano terminou inclusive na frente do Alonso. Lógico, tiveram quebras do Alonso um pouco demais, mas eles sempre muito próximos, tanto ano passado quanto esse ano. Ou seja, o Ocon não é um piloto ruim. O Ricardo terminou, Kalinka, praticamente com o dobro de pontos do Ocon. 119 ele na 5ª colocação, o Ocon com 62 pontos na 12ª. Então realmente o Ricardo, e 2020 foi 2 anos atrás, não é que faz 15 anos atrás. E aí a contrapartida é os 2 anos muito ruins na McLaren. 2020 foi ruim, mas ele ficou um pouco mais próximo do Norris, principalmente pelo fato que ele ganhou uma corrida. A última vitória da McLaren foi com o Daniel Ricciardo. Agora, em 2022, né, 2021, aquele ano que ele terminou em 8º colocado, 2022, aí sim, ele acabou de se afundar, né, o Norris com 122 pontos, ele com 37. E a gente viu já desde o começo do ano, ele cada vez mais para baixo, para baixo, para baixo. E o Ricardo, para finalizar esse assunto, o Ricardo falou o seguinte: eu preciso de férias. E quando a gente está num momento difícil, né, seja no trabalho, às vezes seja no pessoal, seja que, às vezes precisa de um tempo. Dar uma repensada, esfriar um pouco a cabeça, botar os pensamentos no lugar. E o Ricardo quer fazer isso, só que não vai estar competindo na frequência que ele vinha aí nos últimos tantos anos, mas vai de férias, viu, parça? Já vai? Continua aí. Quer sair de perto de mim também? Não te culpo. Mas tá com essa vaga na Red Bull de piloto reserva. E Kalinka, com toda essa situação para finalizar, que a gente vem falando do Pérez, que o Pérez não está performando como não aconteceu com o Gasly, como não aconteceu com o Albon, só que tem um agravante. Tá um clima muito ruim. A gente falou agora, vai voltar aqui para a corrida, né? O Verstappen de fato não quis ajudar o Pérez. Ele não ajudou o Pérez. Então, assim, e as declarações do Pérez ainda depois da corrida é de quem está meio doído. E a do Verstappen também. Então, realmente, a Red Bull, assim como outras equipes, mas a Red Bull especificamente falando, já aconteceu nos últimos anos do Gasly ser confirmado na equipe Red Bull no mês de agosto, a Red Bull mandar ele embora no mês de setembro, um mês depois. Isso aconteceu já com o Albon também. Então, contratos, muitas vezes, não resolvem. A gente sabe que o contrato do Pérez é até o final de 2024, mas se ele continuar não performando, a Red Bull, às vezes, vai fazer uma coisa que não posso culpar a Red Bull se fizer isso. Falar assim, você não está performando. Além de tudo, se o clima não ficar bom de novo, talvez o fato de ter o Ricardo por perto ali possa ser um aviso aí para o Pérez. Podemos fazer um raio-x outra hora do Pérez, porque, segundo o Paps de Pérez, já era para ele ter, vários títulos mundiais na conta, por baixo entendeu? Uns 18, né? Então, assim, a gente vai trazer sim, um dia a gente faz o raio-x do Pérez para você acompanhar.